Olá, meu nome é João César de Castro Rocha e eu gostaria de propor uma reflexão sobre o avanço transnacional da extrema-direita, que é o grande desafio das décadas iniciais do século XXI, mas a partir de uma abordagem nova. Eu gostaria de propor para a nossa reflexão que é uma estratégia secreta da extrema-direita. E essa estratégia pode ser sintetizada numa palavra, que consistirá no tema da nossa reflexão: monetização. Mas principiemos passo a passo. Quer dizer, há um problema e há uma estratégia. E eu vou tentar decifrar ambos, tanto o problema quanto a estratégia. O problema é o avanço transnacional da extrema-direita. E esse problema é ainda maior porque ele não ocorre, pelo menos no primeiro momento, através de medidas autoritárias ou através de um golpe de Estado. A extrema-direita avança no século XXI através de expressivas vitórias eleitorais, portanto, conquistando corações e mentes. Como é que nós podemos compreender esse fenômeno? Nós temos insistido, e eu mesmo o fiz em 2 livros que escrevi sobre o tema, no aspecto ideológico da questão e nas estratégias discursivas da extrema-direita. Esse é um ponto de partida indispensável. Se nós não entendermos qual é a estrutura do discurso da extrema-direita, nós não seremos capazes de enfrentá-la no espaço público. Mas talvez nós não tenhamos percebido até agora que o segredo mesmo da extrema-direita não é o discurso, não é a ideologia. Talvez o discurso e a ideologia sejam fachadas para a venda de um produto. O produto é a radicalização política, o produto é o ódio, e a forma pela qual se vende este produto é a monetização. Isso não é assim tão novo. Se nós fizermos um paralelo histórico, nós vamos encontrar uma circunstância similar, e esse paralelo ajudará a reforçar a diferença. Em 1929, como se sabe, houve uma primeira grande crise financeira do capitalismo, o famoso crash da Bolsa de Nova York, a sexta-feira terrível, em que todos os ativos da Bolsa caíram de maneira assustadora e produziu uma crise mundial. Na esteira desta crise mundial, o nazifascismo tornou-se uma força dominante na Europa e em breve produziu a Segunda Guerra Mundial. Mas não estou dizendo que o nazifascismo surge em função da crise de 1929, é claro que não. Na Itália, o primeiro momento de manifestação expressiva do fascismo italiano foi a marcha sobre Roma, feita em 1922, em que milhares de fascistas, todos uniformizados de preto, os famosos camisas negras, marcharam sobre Roma, impondo fisicamente a sua presença. Esse é o ponto fundamental. Na marcha para Roma, os fascistas impuseram física e violentamente a sua presença sobre a sociedade italiana. Chegaram depois ao poder. No ano seguinte, em 1923, o Partido Nacional Socialista, o nazismo, tentou tomar o poder pela força. Num famoso golpe de Estado fracassado, o Putsch de Munique de 1923, que levou os principais líderes do nazismo para a cadeia, entre eles Adolf Hitler, e é na prisão que ele escreve o infame Mein Kampf, A Minha Luta, que serviu de esteio para o avanço do nazismo na década seguinte, na década de 30. Portanto, não se trata de dizer que a crise financeira de 1929 gerou o nazifascismo, mas a crise financeira de 1929 criou condições muito favoráveis para que surgisse uma classe imensa de vulneráveis ressentidos que apoiaram e votaram nos partidos fascista e nazista, respectivamente na Itália e na Alemanha. Algo similar ocorreu no século XXI. Em 2008, nos Estados Unidos, houve uma terrível crise produzida pela bolha imobiliária e pela especulação financeira. Essa crise de 2008 teve repercussão mundial, muito similar à crise de 1929. E, de igual forma, a extrema-direita, que já estava se organizando, que já havia obtido importantes vitórias eleitorais, a extrema-direita cresceu muito com a crise de 2008. O único exemplo para que isso fique claro. Em 1998, o Viktor Orbán tornou-se primeiro-ministro da Hungria, o mais jovem da história da Hungria e o mais jovem primeiro-ministro à época da União Europeia. Ele tinha apenas 35 anos. Em 2002, considerava-se a reeleição do Viktor Orbán um fato político garantido. Houve, no entanto, uma surpresa, e o Partido Socialista Húngaro ganhou as eleições. Em 2006, Viktor Orbán tentou voltar ao poder.
foi novamente derrotado pelo Partido Socialista Húngaro e parecia que a sua carreira política havia acabado. Surge a crise de 2008. A resposta para a crise de 2008 no mundo inteiro foi a ajuda trilionária ao sistema financeiro para que não houvesse um efeito dominó e uma crise sistêmica planetária, compreende-se, mas quem pagou por esse apoio dado ao sistema financeiro foram os mais vulneráveis e os mais pobres. Por exemplo, nos Estados Unidos, o governo do Barack Obama investiu trilhões de dólares para equilibrar o sistema financeiro, o sistema bancário. Mas na ponta, o efeito da bolha imobiliária, as famílias de classe média baixa, inclusive mais vulneráveis, não somente perderam suas casas, como ainda hoje têm dívidas. Na Europa, o estado de bem-estar social começou a ser sistematicamente desmontado como uma forma de compensar pelo apoio dado ao sistema financeiro e ao sistema bancário. Consequência, gerou-se uma multidão de pessoas legitimamente ressentidas contra o sistema. Um sistema que sempre apoia a elite no momento de crise, e esse apoio é pago com a perda de direitos do trabalhador e das classes mais vulneráveis. Consequência, em 2016, Donald Trump é eleito presidente nos Estados Unidos no discurso antissistema a favor desse sentimento legítimo dos ressentidos que se sentiram marginalizados. E na Hungria, Viktor Orbán, depois de amargar 2 derrotas eleitorais muito difíceis, Viktor Orbán surfa literalmente na onda da crise de 2008 e em 2010 volta ao poder na Hungria e permaneceu no poder durante 16 anos. Então, as 2 crises financeiras, 1929 e 2008, são fundamentais para compreender, em momentos distintos da história, o surgimento, no século XX, do nazifascismo, o fortalecimento do nazifascismo, no século XXI, o fortalecimento da extrema-direita transnacional. Esse é o problema. Como é que nós compreendemos esse avanço? Vou repetir o ponto-chave da nossa reflexão de hoje. Nós temos destacado, de maneira correta, porém unilateral, o aspecto ideológico promovido pela guerra cultural. O que eu quero propor hoje é que nós estamos deixando de lado o ponto central, o esteio mesmo do avanço da extrema-direita transnacional. É uma hipótese nova, é a monetização, é a financeirização do mundo. Mas, como sempre, passo a passo. Eu quero primeiro ressaltar o tamanho do desafio que nós temos pela frente. E nós só seremos capazes de enfrentar esse desafio no Brasil e no mundo se nós realmente compreendermos a base, a estrutura profunda do avanço da extrema-direita transnacional. Vamos lá, então. Vou fazer um paralelo agora entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Em 2016, Donald Trump foi eleito presidente pela primeira vez. E ele derrotou a candidata democrata Hillary Clinton. Mas foi uma vitória amarga. Embora ele tenha obtido uma maioria confortável no colégio eleitoral, ainda hoje o sistema presidencial americano é decidido por um colégio eleitoral com regras muito específicas para a proporcionalidade dos votos dos estados, o que torna a eleição presidencial norte-americana muitas vezes uma loteria. Por exemplo, em 2016, o Donald Trump obteve quase 63 milhões de votos válidos. A Hillary Clinton, que foi derrotada no colégio eleitoral, obteve praticamente 66 milhões de votos, isto é, no voto popular, a Hillary Clinton obteve 3 milhões de votos a mais do que o candidato republicano vitorioso, Donald Trump. 2016, ele obteve, portanto, aproximadamente 63 milhões de votos. Por que eu insisto nesse número? Porque 4 anos depois, ele foi derrotado pelo candidato democrata Joe Biden, numa derrota para ele tão amarga quanto a derrota de Viktor Orbán em 2002 na Hungria. Mas um fato único teve lugar, e esse fato único se repetirá no Brasil. É que, perdendo para Joe Biden, ele obteve um pouco mais de 74 milhões de votos. O Joe Biden obteve um pouco mais de 81 milhões de votos, talvez a mais expressiva votação de todo o século XXI numa única pessoa, num único candidato. Mas, quando triunfou, Donald Trump obteve 63 milhões de votos. Quando foi derrotado 4 anos depois, 4 anos marcados por uma administração errática, feita sobretudo através do então Twitter, hoje X, feita através de postagens em rede social. O Donald Trump inaugurou um protocolo inaceitável. O Donald Trump
faz comunicados oficiais não por memorando da Casa Branca, mas por postagens em redes sociais. Mas em 2020, sendo derrotado, ele obteve 74 milhões de votos, isto é, ele ampliou a sua base eleitoral em 11 milhões de votos, depois de 4 anos de administração errática, depois de uma condução criminosa da saúde pública durante a epidemia da Covid-19, o que fez com que os Estados Unidos tenham sido o país com o maior número de falecidos e de mortos em virtude da epidemia. 2018, Jair Messias Bolsonaro é eleito presidente do Brasil com praticamente 58 milhões de votos. Agora vamos destacar o primeiro e o segundo turno, para que nós façamos um paralelo exato com a situação do Donald Trump e para que nós compreendamos realmente o tamanho do desafio que temos pela frente em outubro deste ano. No primeiro turno, Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 51 milhões de votos. O presidente Lula, um pouco mais de 57 milhões de votos no primeiro turno. Menos de um mês depois, então o presidente Bolsonaro, se em 2018 ele tinha obtido quase 58 milhões de votos, foram 57 milhões 700 mil e algo, em 2022, no segundo turno, ele obteve um pouco mais de 58 milhões de votos. O presidente Lula foi eleito com um pouco mais de 60 milhões de votos. O ponto mais importante, em pouquíssimo tempo, entre o primeiro e o segundo turno, o presidente Bolsonaro recuperou aproximadamente 7 milhões de eleitores. Ele obteve mais votos na derrota do que ele havia obtido em sua vitória em 2018. É o mesmo modelo, é o mesmo padrão do Donald Trump. Mesmo derrotado, ele amplia sua base. E há mais, para tornar o desafio ainda maior. A base parlamentar do trumpismo e do bolsonarismo não diminuíram com as derrotas em 2020 do Trump e em 2022 do Bolsonaro. Pelo contrário, as bases parlamentares do trumpismo e do bolsonarismo foram fortalecidas apesar da derrota dos respectivos presidentes. No Brasil, essa vitória da base parlamentar foi mais impressionante ainda. Hoje, o partido com maior representação, tanto na Câmara quanto no Senado, é o Partido Liberal, é o PL, é o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse é decisivo. A eficácia da guerra cultural não diminuiu, ela apenas se intensificou, tanto nos Estados Unidos com a derrota do Trump, quanto no Brasil com a derrota do Bolsonaro. Ainda hoje, os trumpistas e os bolsonaristas raiz não aceitam a derrota em 2020 e em 2022, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump lançou um slogan: Trump was stolen. Ele tinha sido roubado. No Brasil, fez-se o mesmo. Dizia-se Bolsonaro was stolen. Brasil com Z, porque o Brasil da extrema-direita bolsonarista com Z. Brasil was stolen. O mesmo procedimento, a mesma intensidade da guerra cultural. É somente a intensificação da guerra cultural que ajuda a compreender nos Estados Unidos o 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão do Capitólio e a tentativa de assassinato do vice-presidente Mike Pence, porque ele não aceitou o golpe de Estado, e no Brasil tivemos o 8 de janeiro de 2023, quando houve a invasão da sede dos três poderes, a tentativa de estabelecimento da lei de garantia de lei e ordem, que faria com que o poder passasse para as Forças Armadas, e a esperança que desta forma Bolsonaro fosse reconduzido ao poder. Em ambos os casos, isso só foi possível porque, apesar da derrota eleitoral, houve uma intensificação dos procedimentos típicos da guerra cultural. Isto é, dos Estados Unidos, Trump perdeu, mas obteve, além da manutenção da base e do recrudescimento da guerra cultural, o Trump obteve uma vitória fundamental. O Trump conseguiu alterar a composição da Suprema Corte norte-americana. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte é composta por 9 juízes. E sempre houve, historicamente, um equilíbrio entre posições liberais, que nos Estados Unidos liberal é de esquerda, e posições conservadoras, posições de direita. O Trump conseguiu nomear 3 juízes para a Suprema Corte, e com essa nomeação ele alterou radicalmente o equilíbrio da Suprema Corte, que tem tomado decisões que favorecem claramente a agenda da extrema-direita norte-americana e tomou uma decisão que permitiu o retorno de Donald Trump em 2024. Numa decisão inédita na justiça americana, a Suprema Corte decidiu que um presidente, durante o período do seu mandato,
não pode ser responsabilizado criminalmente. Alguns processos que avançavam com o Donald Trump foram suspensos e somente por isso ele pode concorrer em 2024 e obter uma vitória absolutamente avassaladora. É preciso reconhecê-lo. Numa aula anterior, chamada Semente do Caos, eu propus que o verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 não é a eleição presidencial, é a conquista do Senado para realizar o mesmo que Donald Trump conseguiu nos Estados Unidos, o domínio, a alteração fundamental da composição da Suprema Corte. Por que isso é fundamental? Porque a extrema-direita vence eleições, mas só avança no controle absoluto do poder quando domina o judiciário. Conseguiu fazê-lo nos Estados Unidos, Donald Trump voltou, eleito. Tenta-se fazer o mesmo no Brasil, para que em 2030 a extrema-direita volte ao Brasil num modelo semelhante ao de Donald Trump nos Estados Unidos. Portanto, esse é o tamanho do desafio. A maneira pela qual nós temos compreendido este desafio, e quando digo temos compreendido, eu me incluo. Como eu disse, eu escrevi 2 livros em que basicamente eu me preocupava com 2 aspectos: o aspecto ideológico e os procedimentos da guerra cultural. No aspecto ideológico, a extrema-direita transnacional tem o mesmo discurso de um anticomunismo delirante e anacrônico. E isso é importante porque, por exemplo, exemplos concretos. No 4 de julho de 2026, agora, o Donald Trump, naquela vertigem das suas postagens na Truth Social, fez uma sucessão de postagens nas quais ele dizia: o comunismo nunca dominará a América. Os Estados Unidos jamais serão um país comunista. Não ocorre a ninguém que tenha o mínimo de sanidade mental pensar que existe uma ameaça comunista nos Estados Unidos. É um anticomunismo anacrônico e delirante que tem uma função. A função é a mesma, por exemplo, que fez com que no dia 5 de julho de 2026, isto é, logo após a derrota do Brasil para a Noruega, os deputados da extrema-direita, mas não apenas os deputados, os políticos profissionais, a base da extrema-direita, todas fizeram uma postagem mais ou menos como esta do deputado Sóstenes Cavalcante. Eu leio: o segundo gol da Noruega foi entre as pernas do 13 Danilo. Esse 13 sempre dando azar ao Brasil. Esse anticomunismo delirante e anacrônico é absolutamente fundamental para que a guerra cultural seja possível, porque a guerra cultural é uma máquina de radicalização política. A guerra cultural é uma máquina de produção de narrativas radicalizadoras que inventam inimigos imaginários para produzir pânico, e a resposta ao pânico é o ódio. E é o ódio que permite à extrema-direita dar um salto quântico, o pulo do gato, a monetização. Monetização. Chegamos ao núcleo da nossa conversa de hoje. Chegamos à estratégia secreta da extrema-direita. Aquilo que verdadeiramente torna a extrema-direita um fenômeno transnacional, o fenômeno decisivo da política do século XXI. Não é apenas a ideologia, não é apenas a guerra cultural. Em boa medida, a extrema-direita transformou a ideologia anticomunista e os procedimentos da guerra cultural num produto de mercado, num nicho de um público altamente fidelizado em todo o mundo. São centenas de milhões de pessoas órfãs da radicalização política. São centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro que estão dispostas a pagar o que seja para que a dopamina barata da radicalização política continue sendo fornecida. Eu vou tentar reunir um conjunto de exemplos que eu creio, de maneira definitiva, mostram que a monetização é o sal da terra da extrema-direita e é o correlato da financiarização do mundo, que é o que ocorreu no século XXI, sobretudo a partir do advento da economia digital. Mas, como sempre, passo a passo. Estamos agora em novembro de 2020. Donald Trump é derrotado por Joe Biden. Não aceita a derrota. Ainda hoje, Donald Trump não aceita que foi derrotado. Ele lança algo muito típico do Donald Trump. Ele lança, se me permitem, uma campanha de arrecadação de fundos, porque diz Donald Trump, sem dinheiro, como ele poderá contestar a derrota eleitoral? Pois bem, no dia 4 de novembro de 2020, a revista Forbes da Índia fez um levantamento de quanto havia sido levantado no processo de arrecadação de fundos de Donald Trump. 207 milhões de dólares.
O montante final foi calculado pela revista Forbes dos Estados Unidos, no dia 31 de janeiro de 2021. Donald Trump arrecadou, em 60 dias, 250 milhões de dólares em 60 dias para contestar o pleito eleitoral. Na legislação norte-americana das campanhas de arrecadação de fundos, funciona assim. Se você, ao arrecadar fundos, promete algo específico, concreto, palpável, todo o dinheiro arrecadado apenas pode ser utilizado para aquela finalidade. Por isso, Steve Bannon ficou alguns meses na cadeia, porque ele fez uma campanha de arrecadação de fundos chamada We Build the Wall, nós construímos o muro entre México e Estados Unidos, e utilizou o dinheiro dessa campanha de arrecadação de fundos para suas despesas pessoais. Foi preso. Mas se eu faço uma campanha de arrecadação de fundos para dizer make me happy, faça-me feliz, e se eu arrecado 100 milhões de dólares, eu gasto como eu quiser e eu não pago imposto. Como Donald Trump fez uma campanha de arrecadação de fundos para contestar o resultado eleitoral, não há um objetivo palpável e concreto. Ele colocou os 250 milhões no bolso, ele fez com o dinheiro aquilo que ele desejou, monetização da radicalização política. A ideologia anticomunista não tem um projeto de nação, não há um projeto de poder político, é um projeto de monetização, é a transferência para a esfera da política da financiarização do mundo criada pela economia digital. Agora, janeiro de 2025, Donald Trump venceu as eleições em novembro de 2024 e, como sempre, honestidade intelectual acima de tudo, a vitória do Trump em novembro de 2024 não tem paralelo nas últimas 2 décadas da política norte-americana. Foi uma vitória avassaladora. Venceu no voto popular, o que o presidente republicano não fazia há muito tempo, uma vitória avassaladora. Para celebrar Donald Trump e Melania Trump, eu rio, porque é quase impossível, é quase inconcebível. Eles lançaram criptomoedas. A criptomoeda do Donald Trump, a criptomoeda da Melania Trump, como presidente e primeira-dama. Em 30 de junho de 2026, descobriu-se, através de declaração de impostos, que Donald Trump, em 2025, com a sua criptomoeda, ele auferiu de lucros 1 bilhão e 400 milhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos, hoje, é o maior beneficiário do sistema de criptomoeda na economia mais rica do mundo. Nada poderia ser mais sintomático, mais revelador da relação profunda entre extrema-direita e monetização, extrema-direita e transformação da política a serviço da financiarização do mundo. Eu não estou me referindo à corrupção. Corrupção não falta no governo Trump. Por exemplo, o seu genro, o Jared Kushner, é responsável por gerir a marca Trump. Agora, durante a guerra provocada por Israel e por Estados Unidos contra o Irã, o Jared Kushner, que era o responsável pelas negociações de paz, enquanto negociava a paz, fazia negócios bilionários em dólar no Oriente Médio. É absolutamente inconcebível em termos de corrupção. Mas a criptomoeda, eu não estou me referindo à corrupção. Eu estou me referindo à própria estrutura da extrema-direita transnacional. De novo, façamos um paralelo com o Brasil. O paralelo agora, claro, é em tom menor, é ao rés do chão, mas é igualmente revelador. Em julho de 2023, nós descobrimos, por uma campanha de arrecadação de fundos, que Jair Messias Bolsonaro, no espaço curto, entre 2 a 3 semanas, recebeu dos seus seguidores 17,2 milhões de reais em Pix. O mesmo Pix que agora o clã Bolsonaro deseja acabar para satisfazer o presidente Donald Trump. Nesse mesmo ano, 2023, Eduardo Bolsonaro lançou um calendário para 2024. O calendário trazia fotografias do ex-presidente Bolsonaro sem camisa para deixar à mostra as marcas da operação a que ele foi submetido em 2018, em virtude da facada que ocorreu em Juiz de Fora. E eles lançaram uma série de produtos, bonés, camisetas, tênis, com a marca Bolsonaro. De novo, esqueçamos um pouco a caricatura óbvia. Pensemos na caracterização da política da extrema-direita como um sucedâneo da financiarização do mundo a partir da economia digital, tendo como eixo a transformação da ação política em pretexto para a monetização.
Neste sentido, o escândalo do filme Dark Horse ganha completamente outro sentido. Óbvio que é corrupção, óbvio que é lavagem de dinheiro, mas é mais do que isso. São as duas coisas: a corrupção e a financiarização da economia. Porque o escândalo do Dark Horse é o escândalo das lojas americanas, é o escândalo do Banco Master, é o escândalo do banco do Edir Macedo Digimais. Em todos esses casos, o escândalo foram escândalos contábeis. Foi uma criatividade contábil fraudulenta para aparentar ter mais do que se tem. Isso tem nome. O nome disso é esquema Ponzi. Apenas guardem o nome por enquanto. Mas o mais importante, o escândalo do Dark Horse finalmente ganha sentido profundo. Esse escândalo só é possível a partir da financiarização da economia. Financiarização da economia que é fruto da economia digital, e é no universo digital que a extrema-direita viceja, no que se refere ao alcance e visibilidade, no que se refere às técnicas de monetização. Vejamos um exemplo que esse, então, é quase inacreditável. Em fevereiro de 2025, o presidente da Argentina fez uma postagem que depois ele apagou, mas algumas pessoas prevenidas como eu têm a postagem guardada. Nessa postagem, ele promovia uma criptomoeda, cujo nome é, por si só, totalmente revelador. É um cifrão e depois Libra em letras maiúsculas. Libra é Libertad Avança, que é o partido político do Javier Milei. Ele promoveu essa criptomoeda. Durante 3 horas houve uma febre e todos os apoiadores do Javier Milei compraram a criptomoeda. Não apenas na Argentina. Investidores norte-americanos impressionados com o que aconteceu nas primeiras horas do lançamento da criptomoeda, lançamento que foi promovido pelo presidente Javier Milei na sua conta oficial da Casa Rosada. 3 horas depois do lançamento, a criptomoeda revelou-se uma fraude. Os valores começaram a cair, a despencar, a chegar a zero. O prejuízo chegou a 250 milhões de dólares. Foi o tamanho do prejuízo. Enquanto vocês estiverem assistindo a esta aula, corre em segredo de justiça um processo em Nova York, um processo coletivo que é muito comum nos Estados Unidos, de investidores norte-americanos que perderam dinheiro com a criptomoeda lançada por Javier Milei. Mais um exemplo, esse então chega a ser tão óbvio que eu praticamente não preciso fazer comentários. Me refiro a El Salvador, ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que é um nome que cada vez mais se torna relevante para a política brasileira, porque a extrema-direita brasileira quer trazer para o Brasil um modelo Nayib Bukele. Pois bem, estamos ainda na esfera da monetização. Em 7 de setembro de 2021, o Bitcoin foi adotado como moeda oficial das transações financeiras de El Salvador. El Salvador já havia dolarizado a sua economia em 2001. Mas entre dolarizar a economia e dar esse passo, que é um verdadeiro salto no escuro, é um salto mortal sem rede de proteção. E isto foi oficialmente, mas o anúncio, a preparação, ocorreu em maio de 2021. Nayib Bukele anunciou em maio de 2021 que o Bitcoin se tornaria em breve a moeda oficial de El Salvador, num discurso proferido em inglês para uma plateia de investidores estrangeiros, mas que o Nayib Bukele tenha apresentado para o povo de El Salvador que o Bitcoin se tornaria moeda oficial, falando em inglês para um público de investidores estrangeiros, é demonstração concreta que a extrema-direita, de fato, é um modelo de negócios que lança a mão da ideologia anticomunista e da guerra cultural com toda a sua pauta de costumes, não como uma finalidade de um projeto de país. Não se trata de construir uma nação, do que se trata é de financiarizar completamente os ativos nacionais. O exemplo de El Salvador deveria ser definitivo para que compreendamos o que realmente significa a extrema-direita e a sua íntima associação com todos os avatares da economia digital e, sobretudo, com a monetização de todas as esferas da vida. Agora, no dia 29 de janeiro de 2025, El Salvador suspendeu o Bitcoin como moeda oficial. Seria uma explicação.
sem nenhuma prestação de contas. Mas por que a extrema-direita é tão absolutamente fascinada com a criptomoeda? Porque todo movimento dos libertários e dos anarcocapitalistas vê no Bitcoin um manifesto de liberdade. É simples. Porque o Bitcoin, as criptomoedas, são um modelo ideal para lavagem de dinheiro internacional. Porque uma criptomoeda não pode ser rastreada da mesma maneira em que se rastreia uma conta num banco. Eu posso transferir em um segundo trilhões de dólares de uma conta para outra, ambas são secretas. O código de acesso a essas contas nunca será revelado. Eu nunca saberei de fato quem é o dono daquele valor. Durante 4 anos, El Salvador teve Bitcoin como moeda oficial. Em 29 de janeiro de 2025, o Bitcoin deixou de ser moeda oficial de El Salvador. Quem realizará uma prestação de contas das transferências internacionais e os recursos utilizados através do Bitcoin? Ninguém. Mas é justamente isto que a extrema-direita deseja. Porque o Bitcoin é a metáfora selvagem, a criptomoeda é a metonímia do que de fato representa a extrema-direita. É um modelo de negócios que lança mão da ideologia e da guerra cultural como pretexto. E o modelo verdadeiro de inspiração da extrema-direita transnacional, cujo eixo é a monetização, é um modelo da década de 20 dos Estados Unidos, que eu gostaria de recuperar para a nossa reflexão. É o esquema Ponzi. Retomemos o ponto. Ele é fundamental. Eu não estou dizendo que a ideologia não importa, que a guerra cultural não é eficiente. Ao contrário, a ideologia é muito importante para a extrema-direita, mas ela é, sobretudo, fundamental para os apoiadores dos políticos de extrema-direita. Para os políticos de extrema-direita é um pretexto. A radicalização produzida pela hiperpolitização do cotidiano, essa radicalização ela é transformada em moeda, ela é monetizada. A guerra cultural é indispensável para que a extrema-direita produza o efeito necessário para as suas políticas, que é o caos cognitivo, que é a impossibilidade de discernir o correto do falso, o claro do escuro, o sim do não. Quando o caos cognitivo é produzido, políticas autoritárias se tornam viáveis. Portanto, não se trata de não considerar a ideologia e a guerra cultural. Por isso teremos uma aula específica para tratar da ideologia e da guerra cultural. Mas a proposta da nossa conversa de hoje é outra. É que aqui estamos diante de pretextos para o que de fato conta. O que de fato conta é que a extrema-direita avança transnacionalmente porque a extrema-direita trouxe para a política o modelo de financiarização do mundo que só se tornou possível com a economia digital. A extrema-direita é uma máquina gigantesca, é um esquema Ponzi atualizado para o século XXI. Mas o que foi o esquema Ponzi? Ele foi inventado por um italiano que emigrou para os Estados Unidos na década de 1910. Viveu o fracasso do sonho americano até que teve uma ideia. A ideia do Charles Ponzi é a ideia que está por trás das criptomoedas, é a ideia que está por trás dos escândalos financeiros, do Banco Master, do Banco Digimais, das lojas americanas. São o esquema Ponzi, mais ou menos diretos, mas a estrutura é a mesma. Qual é a estrutura? Em fevereiro de 1920, o Charles Ponzi lançou um modelo de um financiamento que no primeiro momento era o sonho americano que se realizava. O Charles Ponzi prometeu que quem investisse nos seus ativos, em 45 dias receberia todo o dinheiro investido, mas metade do que investiu como lucro. Como sempre acontece no esquema de pirâmide, isso é o ponto fundamental. Todo esquema de pirâmide só é possível porque no primeiro momento ele é bem sucedido. Se 100 pessoas acreditam na proposta do Charles Ponzi e investem, pelo menos 20 ou 25 pessoas receberão, ao final de 45 dias, 50% de retorno. Porque as 100 pessoas financiaram as 25 que ganharam. As 25 que ganharam tornam o caso um caso de sucesso, um caso bem-sucedido, surgem mais 1.000. Agora, aquelas 75 que não haviam recebido porque financiaram as 25, são financiadas pelas 1.000. Mas mais do que apenas 75, digamos, 175 pessoas são financiadas pelas novas 1.000 que entraram. Mas se agora não são mais 25 pessoas, são 200 pessoas que dizem eu recebi 50% depois de 45 dias, o que ocorre? Um tsunami de investimentos. Todos querem ganhar.
50% com 45 dias. O colapso é inevitável e ocorre rapidamente, porque chega um momento em que eu precisaria literalmente que todas as pessoas do planeta Terra investissem no meu ativo para que eu tivesse forma de retribuir e de retornar 50% em 45 dias. No caso do Charles Ponzi, teve a vertigem no tempo do universo digital. Em fevereiro de 1920, ele lança a sua proposta, tem um sucesso imediato. Em julho do mesmo ano, a fraude fica clara e o sistema entra em colapso. Ele é processado e é preso pelo esquema que então passou a ser conhecido como esquema Ponzi. Mas o que foi o escândalo do Banco Master? O que foi o escândalo do Banco Digimais, do Edir Macedo? E eu me recuso a dizer Bispo Edir Macedo. É o multiempresário Edir Macedo. O multiempresário Edir Macedo, com o escândalo do Banco Digimais, o que fez? Os controladores das lojas americanas, esses gurus do empreendedorismo nacional, o que fizeram nas lojas americanas? Esquema Ponzi, contabilidade criativa, fraude contábil. Essa fraude contábil tem como base a financiarização do mundo. É o nada sobre o nada que produz tudo. Isto é, esquema Ponzi. Eu não tenho nada, mas se você investe no nada que eu tenho, eu pelo menos posso retribuir para uma pequena parte. Esta pequena parte, de maneira entusiasmada, diz para todos, recebi o que foi prometido, surge um número maior. A fraude é inevitável, o colapso certamente virá e virá rapidamente. Agora vejamos como é que funciona esse esquema Ponzi no dia a dia da política brasileira. Em fevereiro de 2024, Nicolas Ferreira lançou um curso. O curso tem um título que é uma confissão involuntária, é Caixa Preta. No curso Caixa Preta, o curso do candidato, Nicolas Ferreira fez uma live de praticamente 2 horas, eu nem preciso dizer para vocês, vocês já conhecem meu trabalho, que eu assisti a live, tenho gravado momentos da live. O Nicolas Ferreira fez uma live para dizer que era possível tornar-se político profissional, isto é, ser eleito, sem dinheiro para fazer campanha, utilizando as redes sociais, isto é, os valores da economia digital, da economia da atenção. E ele dizia, qual era o objetivo do curso? Por que ele estava fazendo o curso? Então dizia Nicolas Ferreira, era um serviço público, porque ele desejava, eu leio, tirar muitos esquerdistas dos governos municipais. 2024 era a eleição para prefeituras e para vereança. Então, eram governos municipais. Claro, o objetivo maior é ideológico, é tirar a esquerda do poder. Mas, como o santo de casa nem sempre faz milagre, havia 2 formas de pagamento do curso. Pagava-se R$ 497 à vista ou 12 módicas prestações, como ele dizia, de R$ 49,70, que dariam um total de R$ 596,40. Vamos tirar os esquerdistas do poder, mas primeiro você paga pelo meu curso. É um esquema Ponzi, porque ele não pode assegurar para todos que comprarem o curso que eles serão eleitos. Talvez 1%, 5% sejam eleitos. Esses 5% que forem eleitos farão com que no próximo curso um número muito maior de pessoas compre o mesmo curso. No curso A Caixa Preta, no final da live, que eu assisti inteira, aconteceu algo espantoso, que num país sério teria levado talvez à cassação do mandato do deputado federal Nicolas Ferreira. É que você poderia ter várias formas de comprar o curso, à vista, a prestação. Se você pagasse um pouco mais para ter privilégios, o Nicolas Ferreira prometia acesso aos bastidores do meu mandato legislativo. Isto é, o Nicolas Ferreira chegou ao cúmulo de monetizar o mandato. Não é casual, não é uma caricatura, é a caracterização mesma da estratégia secreta da extrema-direita, a monetização. Pois bem, no mesmo ano de 2024, uma firma, o Eduardo Bolsonaro Cursos Limitada, oferecia 2 cursos para competir com o Nicolas Ferreira. Formação conservadora e Prepara Brasil. E eles chamavam esses cursos, de maneira mais modesta, de treinamento digital. E cada curso era vendido pela módica quantia, como eles dizem, de R$ 197. Vou citar um exemplo agora, que é praticamente o último que eu citarei. Depois eu vou para o fecho da reflexão. Em dezembro de 2025, nós todos assistimos, perplexos e atônitos, a transformação de um anúncio singelo de sandálias, de uns chinelos havaianas, protagonizado por Fernanda Torres,
E nesse anúncio ela dizia: não entre no ano novo com o pé direito, entre com o pé direito, com o pé esquerdo, com os dois pés. A proposta das Havaianas para esse comercial é muito clara para qualquer pessoa minimamente alfabetizada. Era uma proposta que era o oposto da radicalização, era o oposto da hiperpolitização no cotidiano. Estava dizendo, no início do ano, cada um entre como quiser, da forma que quiser. Era esse o sentido do comercial. De imediato, o final do ano de 2025 ficará marcado para sempre na história do Brasil como um momento concreto da hiperpolitização do cotidiano, levando à naturalização do absurdo e à produção do caos cognitivo. Porque nós vimos senhoras e senhores, sacis improvisados, sacis ideológicos, pulando diante de lojas Havaianas e shopping centers apenas com o pé direito, para provar que sim, a direita usa o pé direito. Essa ideologização, essa hiperpolitização do cotidiano, em que resultou? No dia 14 de maio de 2026, nas suas redes sociais, o indefectível deputado federal Nicolas Ferreira fez um anúncio importantíssimo para o futuro do país. Um anúncio que muito se relaciona com projetos de nação. Anunciou o Nicolas Ferreira o surgimento de uma nova marca de sandálias de pé, chinelos. E o nome dessa marca, da qual ele, Nicolas Ferreira, é o embaixador oficial e o principal divulgador, chama-se Pé Direito. A marca foi criada por 3 empresários jovens. Visitem o site Pé Direito. Vocês encontrarão como se fosse um neon em propaganda de rua, que no lado superior da página passará palavras identidade, liberdade, passo firme. A coleção principal da Pé Direito se chama Coleção Brasil. Embaixo, no site, de igual forma como em cima, passando sempre, aqui é Brasil, aqui é Brasil. Há outros produtos, a camiseta patriota. E o produto que mais vende, mais do que os chinelos, é um boné verde. Porque, claro, somos uma nação verde e amarela, somos patriotas, somos muito patriotas. E o boné verde, esgotado, o que mais vende no site do Pé Direito, o boné é verde e o boné está dito. É um boné patriota, é um boné para aqueles que amam a nação. Make Brazil Great Again. A contradição é tão clara, o paradoxo é tão óbvio que dispensa comentários, mas é a demonstração concreta de como a hiperpolitização do cotidiano, a naturalização do absurdo, a produção de caos cognitivo, na verdade, é um pretexto para o que de fato importa para os políticos da extrema-direita, a monetização. A extrema-direita transnacional só avança porque ela trouxe para a esfera da política a monetização. É que a diferença da década de 20 do século 20, quando houve o crash da Bolsa de Nova York, a resposta à crise financeira de 1929 foi o maior instante da economia norte-americana de participação ativa do Estado como indutor da economia, sobretudo através de grandes obras de infraestrutura que de norte a sul dos Estados Unidos construíram ferrovias, rodovias, modernizaram instalações elétricas, modernizaram um conjunto da infraestrutura norte-americana. Ainda hoje, 2026, os Estados Unidos passam hoje por um problema crônico de infraestrutura, porque desde o New Deal não houve nenhum momento de um investimento tão maciço do Estado como indutor da economia para desenvolvimento. Os Estados Unidos viveram a sua época dourada, os anos 50, como fruto dos anos do Roosevelt. Portanto, a resposta à crise financeira foi reindustrialização, economia pesada. A resposta foi desenvolvimento, isto é, a produção concreta, a produção objetiva, não a financeirização da economia. A resposta à crise de 2008 foi oposta. E por isso a extrema-direita hoje é tão importante. A resposta à crise de 2008 não foi a retomada do desenvolvimento, não foi a reindustrialização, foi uma aposta radical na financiarização de tudo. Por isso hoje os homens mais ricos do mundo são intrinsecamente ligados de uma forma ou de outra à economia digital e dela retiram a sua fortuna, que é uma fortuna volátil. Like, lucro. A transferência dessa ordem da economia digital, da economia da atenção para a esfera da política tem nome. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele,
Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, têm nomes próprios. E esses nomes próprios levarão, a partir da monetização e de sua onipresença, ao projeto real. A financiarização total da economia corresponde à resposta à crise decisiva do capitalismo, que é a crise produzida pelo esgotamento das reservas naturais. O capitalismo, a forma capitalismo, tinha um projeto, tinha uma promessa, a de que sempre seria possível acumular mais riqueza. O filho teria uma casa mais confortável que a do pai, que por sua vez foi mais cômoda que a do avô, que por sua vez tinha um conforto que o bisavô jamais imaginou que seria possível. Essa subida infinita numa escala de prosperidade é a essência da forma capitalismo, é a utopia do capitalismo. Sem essa forma, sem essa utopia, o capitalismo definha. Há aproximadamente 15, 20 anos, nós temos hoje no mundo a primeira geração que sabe que será menos próspero do que a dos pais, que a vida será mais difícil, que a incerteza maior, que o futuro é uma enorme pergunta. Essa enorme pergunta tem tido uma resposta. A resposta é o avanço transnacional da extrema-direita. Mas o avanço transnacional da extrema-direita é a médio prazo. Eu nem digo longo prazo. A médio prazo não resolverá problema algum, apenas agudizará as diferenças, apenas tornará o planeta cada vez mais instável, cada vez mais predado. A ideologia e a guerra cultural, para os políticos da extrema-direita, são pretexto para a financiarização completa do mundo. Finalmente, a estratégia secreta foi revelada. É a monetização. Esse é o desafio que temos pela frente. Podemos vencê-los. Derrotamos Jair Messias Bolsonaro em 2022. Vamos derrotá-lo, agora o Flávio, em 2026. Trump perdeu em 2020. A popularidade do Trump cada vez cai mais. Por quê? Porque a extrema-direita é um esquema Ponzi. Mais cedo ou mais tarde, para dizê-lo com uma expressão popular, a casa cai. É preciso recordar sempre o que Karl Marx dizia nas teses sobre Feuerbach. Filósofos até hoje se limitaram a interpretar o mundo. É preciso transformá-lo, mas para transformá-lo é preciso, em primeiro lugar, propor uma interpretação. Muito obrigado. Parabéns, palmas para o nosso professor, espetacular. E ó, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. A gente terminou com essa frase: para transformar o mundo é preciso, em primeiro lugar, compreendê-lo. Né? E é para isso que existe uma aula como essa, e é para isso que existe o ICL. E é por isso que eu vou fazer esse convite para vocês fazerem parte do ICL e depois a gente vai ter um debate espetacular aqui. Normalmente eu faço o convite e no final eu falo das surpresas que a gente preparou para quem entrar para o ICL, né, na condição que a gente criou super especial hoje. Mas hoje eu já vou começar revelando uma das surpresas, porque não tem como não revelar, porque ela é muito legal, um negócio que o pessoal criou aqui que eu achei espetacular. O nosso presente que fez mais sucesso até hoje foi o chapéu que a gente fez quando lançou o documentário de Cuba, que é aquele chapéu com o símbolo, né, cubano aqui, da Revolução e etc., e com escrito Instituto Conhecimento Liberta. E repetindo a fórmula do boné, mas fazendo uma provocação com a história do Make America Great Again, a turma que criou esse boné que vai virar moda. Não tem a menor dúvida que vai virar moda. Então vocês vão ver pela primeira vez, e é um dos presentes que quem entrar para o ICL hoje vai ganhar. Olha aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, aqui, ó. Aqui, ó. Brasil com S de soberano. E quem entrar vai poder escolher ou o azul, e se cabe na minha cabeça, cabe na de qualquer um, que eu sou o cara mais cabeçudo que vocês vão conhecer de tamanho aqui de cabeça. Ou mostra aí, Castro Rocha. Ou verde, mostra ali no Castro Rocha o boné verde, produção, aí ó. Então quem entrar vai poder escolher o Brasil com S de soberano e isso vai virar moda, galera. Mas falando para vocês do que é o ICL e fazendo esse convite para vocês fazerem parte dessa nossa comunidade que hoje, aqui só nos cursos, filmes, livros do ICL, é uma comunidade com mais de 100 mil pessoas. A gente tem hoje, além de tudo isso que a gente faz, a gente tem uma coisa que é talvez o principal. São mais de 40 mil bolsas distribuídas. Nenhuma instituição no Brasil distribui um número tão grande de bolsas. A gente tem, se não me engano, a gente está chegando perto de 100 instituições que distribuem as nossas bolsas
E todas elas, as mais de 40 mil, são bolsas integrais, ou seja, as pessoas podem fazer tudo